Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o livro sagrado de Deus, onde tem as palavras de salvação. Alguns chamam de manual da vida, manual do fabricante, né? E é mesmo, não é? E é. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1. Olha, amados, eu sempre digo que nessa hora aqui, eu estou sempre numa total dependência do Espírito Santo para alcançar o coração da igreja. Agora, com essa palavra aqui, eu estou mais ainda. Para ser franco, eu estou brigando com essa palavra desde ontem. A Vânia é testemunha disso. Tantos anos pregando o Evangelho, eu nunca preguei essa palavra. Mas o Senhor colocou essa palavra tão forte no meu coração que eu não tive como fugir dela. Até porque o encafifamento me encafifou, né? Eu digo, Senhor, mas o que é isso, né? É uma parábola do Senhor Jesus, talvez conhecida por muitos até, mas não sei se você é capaz de entender essa parábola dentro daquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração, dentro daquilo que Ele quer nos ensinar. Amém, amados? Eu tive 2 desafios. O primeiro deles foi entender a parábola. Porque confesso, numa primeira leitura eu fiquei confuso e pensei comigo assim, falei, meu Deus, está me dando a impressão que Jesus elogiou um corrupto. Né? Pensei logo nesses jeitinhos brasileiros que, né, a gente ouve, que se dá para as coisas erradas, para os mal feitos, né? Aí eu falei, uai, mas parece que Jesus está concordando com isso aí. E fiquei ali, irmãos, batalhando, brigando, tentando entender, né? Depois eu vi que não era isso, claro que não era. Eu já sabia que não era, mas eu precisava entender. Agora, o outro desafio é de que forma a igreja vai entender, né? Agora, esse daí, eu cheguei até esse momento sem uma resposta clara. Então, fica mesmo na total dependência do Espírito. Então, se eu sempre dependi, hoje mais do que nunca. Então eu quero te pedir uma coisa. Você que foi valente, você saiu da tua casa num dia de frio. Você colocou no teu coração o desejo de louvar ao Senhor, de mostrar a Ele, né, que você estaria aqui sim. Deixa o teu coração aberto. Tenta buscar assim, na intensidade do Espírito Santo, o que Ele vai ministrar no teu coração nessa noite. Amém, queridos? Combinado? Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Pode tocar no 2, Raíza? Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar, não tenho força. E tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Quero chamar a atenção da igreja para esse senhor que está escrito aí, é um senhor com letra minúscula. Então, significa o patrão dele. Não é o Senhor Jesus, amém, amados? Não é Deus, não, né? Mas ele chamou cada um dos devedores, daqueles que deviam para o seu patrão. Aí ele perguntou para o primeiro assim: quanto você deve ao meu senhor?
Versículo 6. 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A igreja está entendendo? Ele fez um mise en place lá, né? Um miacostrofe ali. Disse: olha, você está devendo 100, estou te dando a conta aqui, o contrato, você risca o 100, põe 50, beleza, irmão? É nóis. Foi isso que ele fez, exatamente isso, Edson. Versículo 8, no versículo 7. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E então o administrador lhe disse: tome a sua conta, escreve aí 80. O versículo 8 é que me deixa admirado, mas depois eu consegui entender, porque o Senhor, ou seja, o patrão dele, segundo a parábola contada pelo Senhor Jesus, elogiou o administrador desonesto. Você consegue pensar Jesus contando uma história dessa? Mas ele está frisando, aquele administrador era desonesto. Mas o patrão dele, mesmo sabendo que ele tinha feito esse rolo todo aí, elogiou o administrador, porque ele agiu astutamente. Vai vendo se não é difícil de entender uma palavra como essa, né? Alguém aqui já tinha parado para meditar nessa palavra? Responde com sinceridade, levanta a mão. Alguém já se encafifou? Você já tinha feito isso? Chegou a alguma conclusão? Difícil, né? Mas vamos lá. Pois, aí é Jesus falando, né? Ele continua, aí ele vai fazer um comentário, ele fala: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ou seja, quando a riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, prestem bem atenção nesse versículo, são os dois últimos que a gente vai ler. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal. Amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também o Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluias. Glórias a Deus. Os amados podem se assentar. Aleluias. Ai, meus queridos, pensa numa palavra, é difícil, né? Eu não sei se você, pela leitura, já conseguiu tirar alguma coisa para o teu coração. Mas nós precisamos entender, porque foi Jesus quem falou. Existem muitas confusões a respeito dos bens. E salvo alguns que fizeram um curso de finanças recentemente, que terão um pouco mais de facilidade para entender esse assunto,
né? Outros tantos terão pela primeira vez, quem sabe, não porque eu estou pregando, mas eu creio muito no toque do Espírito Santo. Creio muito no mover que Ele está fazendo antes até que a minha voz chegue até os teus ouvidos. Creio que Ele pode estar mexendo no teu coração. Só quero, até pelos que me conhecem há muito tempo, deixar muito claro aqui que eu não vou pedir teu dízimo e tua oferta. A gente tem frisado constantemente num estudo de domingos, no livro do profeta Malaquias, temos que toda hora frisar que o livro do profeta Malaquias contém profecias extraordinárias a respeito do nosso tempo, daquilo que a igreja está vivendo hoje. Então, esse livro ele não se resume naqueles 5 versículos que falam sobre dízimo, lá no capítulo 3, qualquer coisa. Aquilo sim é uma palavra de Deus para a nossa vida, eu não estou dizendo que você tem que jogar fora, mas eu estou dizendo que não se resume naquilo. Quando a gente só prende nossa atenção naquilo, a gente perde as coisas boas que estão ao redor daqueles versículos. Então vamos entender algumas coisas aqui. A palavra diz que aquele administrador, em algumas traduções, está mordomo. Que aquele administrador estava sendo acusado, então chegou aos ouvidos do seu patrão, que ele estava desperdiçando os bens do seu patrão. Na tradução, eu estou hoje usando a NVI, até por conta dessa dificuldade, eu entendi que a NVI é a que trazia as palavras mais simples para o nosso entendimento. Mas quando fala aí que, na NVI, que ele estava desperdiçando, na Revista e Corrigida fala que ele estava dissipando, na Revista e Atualizada fala que ele estava defraudando, e na Bíblia Viva, que é uma tradução que eu gosto muito, diz que ele estava roubando. Bom, seja quais destes, né, adjetivos, né, se é de ladrão, se é de defraudador, se é de desperdiçador, pródigo, né, seja qual for o adjetivo ligado a ele, não é coisa boa. Ele não estava fazendo coisa boa. E Jesus não elogiou este camarada por causa disso, em momento nenhum aqui. Também diz que ele, de aviso prévio, né, quando ele toma o aviso prévio do seu patrão, ele se põe a aplicar um golpe, né, ele vai usar aquilo que não é dele. Imagine, ele chama os devedores e diz, viu, vamos fazer um arranjo aqui, vou te ajudar. Você me ajuda que eu te ajudo. É assim. E diminuiu a dívida desses devedores. Veja, amados, um outro aspecto que nós podemos entender a respeito do procedimento desse administrador é que ele, em momento nenhum, estava pensando em favorecer alguém, né? Sejam os devedores, seja o seu próprio patrão. Não, ele estava pensando nele mesmo. Ele só estava pensando de resolver o problema dele. Ele era um usurpador. Então, isso era ele. Essa era a ficha do administrador. Agora vem o seu patrão e elogia. E a palavra diz que ele é elogiado pela sua astúcia, como está aqui no NVI, né? Na primeira parte do versículo 8, pode colocar lá, Raíza, para você ver. Né? Olha lá, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. Não foi Jesus que elogiou, foi aquele patrão, que não representa a Deus, não é como em outras parábolas que o dono da fazenda era o próprio Deus. Esse daí é só um patrão mesmo. Elogiou o sujeito, né, por conta de sua astúcia. Na Revista e Corrigida, fala que elogiou pela sua prudência. Na Revista e Atualizada, fala que elogiou porque ele agiu atiladamente. Bom, uma palavra aí nova, é sempre bom conhecer mais uma, né? Significa com cuidado, com bastante critério. Estão me entendendo, meus amados? Então, o patrão elogia por causa disso. Vamos chegar no que Jesus quer falar para os discípulos. Que o primeiro versículo diz que Jesus reuniu os discípulos. Ele fez isso depois de 3 parábolas que foram dirigidas exclusivamente aos fariseus, ainda que os discípulos estivessem ouvindo,
Mas agora chega nessa, que é a seguinte, e ele está falando com os fariseus, aliás, ele está falando com os discípulos, ainda que os fariseus estivessem ouvindo lá, como a gente leu no último versículo, né? Lá estavam ele, e eles amavam muito o dinheiro. Agora vê, irmãos, onde Jesus começa a fazer as suas observações sobre isso. Aí no versículo 8, depois da metade para frente, diz assim: os filhos deste mundo são mais astutos, são mais prudentes, são mais cuidadosos, são mais hábeis no trato entre si do que os filhos da luz. Então aí pegou para nós. Aí mais uma vez o Senhor está tendo que usar um exemplo negativo, pegando uma coisa que não é boa, para servir de lição, a fim de que a gente aprenda alguma coisa que seja boa. Eu estou entendendo aqui que Jesus está dizendo, olha, está vendo? Até uma pessoa dessa, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem os princípios da palavra de Deus em sua vida, uma pessoa desonesta, uma pessoa capaz de dar golpes, uma pessoa que não tem fidelidade, então uma pessoa como essa, ele consegue agir astutamente, ele consegue agir de uma forma prudente. Mas os que são filhos da luz, que têm os recursos bons, justos, honestos, sinceros, que recebem uma condição de agir dessa forma, esses não agem de qualquer maneira. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que neste aspecto, Ele gostaria que os seus discípulos, Ele gostaria que Ele gostaria que você tomasse mais atenção com as coisas que Ele dá para você administrar. Não sei se você sabe, mas o Senhor Jesus, Ele nos coloca nesta terra, querendo a gente ou não. Essa não é uma profissão que você escolhe. Não é como entrar numa empresa que você diz assim, eu quero ser o chefe, eu quero ser o diretor, eu quero ser da administração, eu quero trabalhar no escritório, ou então, não, eu quero trabalhar com venda, ou eu quero trabalhar lá na fábrica, eu quero ser produzir, eu quero ser motorista. Não, essa é uma profissão que não tem como escapar. Tudo o que você tem não é teu, na essência. Você não conseguiu fabricar nada. Tudo vem da terra. Seja o mineral, seja o vegetal, e até mesmo o animal. Tudo aquilo que você tem, irmão, tudo aquilo que é seu, tudo foi Deus quem deixou com você para você tomar conta. É um grande engano achar que alguma coisa é nossa. É um grande engano quando você olha para alguma coisa que você conquistou e com orgulho diz assim, se não fosse o suor do meu rosto. É bem verdade que a palavra de Deus diz que desfrutar dos benefícios daquilo que foi conquistado com o suor do teu rosto, do teu trabalho, é um dom de Deus, mas é um dom de Deus, foi dado por Ele. Foi dado por Ele, e se foi dado por Ele é porque era dele. Então nós como mordomos aqui, como administradores aqui, repito, você querendo ou não você é, você pode ser um bom administrador, você pode ser um administrador prudente, você pode ser um administrador fiel, e você pode cuidar das suas coisas de qualquer jeito. Quanta gente olhando para as coisas que Deus lhe deu, e dizendo, isso não vale nada. Quanta gente que poderia fazer um uso melhor daquilo que você tem, das coisas que o Senhor te deu. Mas a pergunta é, o que você está fazendo com isso? Nessa noite eu tenho certeza que nós todos que estamos aqui, tantos precisam de fato, outros apenas querem. Tanto precisar como o querer, nenhuma dessas duas coisas é pecado.
Se eu perguntar, você quer ter mais? Talvez você, por uma humildade assim, mais ou menos, você vai falar, não, já estou satisfeito com o que eu tenho e tal. Mas, irmãos, apesar de toda a minha humildade, que sou 3 humilde, eu quero sim. Quero mais sim. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer, logo depois que você responde, né, eu quero, tem uma outra pergunta. Quer para quê? Então você quer uma bênção do Senhor? Você está em busca? Quanta gente que eu vi levantando um envelope lá, irmãos, porque achava que fazendo uma contribuição daquele tipo, está fazendo um propósito com Deus e está atraindo a bênção de Deus sobre a vida dela por conta de algo que está comprando. E o Senhor nessa noite vem dizer para a gente, você não precisa comprar nada de mim. É como aquele filho mais velho que estava na casa do pai e não tinha coragem de matar um cabrito para fazer com os amigos dele. Ora, o pai disse para ele assim, filho, tudo o que eu tenho aqui em casa é teu. O problema é que você não está usando. O problema é que você não tem a mentalidade de filho. Você tem uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de empregado, uma mentalidade de servo. E o Senhor Jesus disse, já não vos chamarei mais servos. Na casa do Pai nós temos liberdade, irmãos. O que o Pai te deu, Ele deu para você usar. Agora a questão é como nós usamos. E aí então nós temos que entender pela palavra que o Senhor Jesus continua falando com os seus discípulos. Nós precisamos entender que Ele não aprovou o fato do cara ser desonesto, ladrão. O Senhor Jesus não aprovou o fato dele usurpar o patrão. Em hipótese alguma, o Senhor Jesus está ensinando isso. Nós temos que entender que Ele não aprovou o oportunismo daquele cara. Eu tive uma oportunidade, agora é comigo. Está aqui mesmo, ele me confiou, eu vou usar e... O Senhor Jesus não aprovou nada disso. Mas o Senhor Jesus, Ele usou esta parábola para dizer para mim e para dizer para você que se até os filhos deste mundo, que operam na injustiça, que fazem as coisas erradas, eles agem com prudência. Como que o crente age tantas vezes de forma imprudente, desatentos, tocando as coisas de qualquer jeito. Isso é o que o Senhor está falando. Irmãos, Ele está dizendo assim, olha, vocês que têm o que é meu, vocês estão usando isso para qual finalidade? E aí a gente vai ver no versículo 9, olha só, vê lá. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Quem gosta de ter amigos aqui? Faz um sinal assim. Sabe qual é o nosso grande problema, amados? A gente aprende coisas que depois fica muito difícil tirar da nossa cabeça. Mas o fato é que muitos de nós aprenderam, né? E espero que ninguém ainda pense dessa forma, mas o que é mais comum é que a gente pensa que fazer um amigo é arranjar alguém bacana, legal, que possa fazer alguma coisa por nós. Esse é o pensamento. Quem é meu amigo? Meu amigo é aquele que quando eu convido para ir em tal lugar comigo, ele vai. Meu amigo é aquele que quando eu preciso de dinheiro, ele me empresta. Meu amigo é aquele que quando eu preciso de uma palavra, eu ligo para ele e ouço. Ele fala comigo, ele me ouve, ele me apoia. Agora, o Senhor está dizendo assim, viu? Você que tem que ser esse amigo. É você quem pode fazer amigo. Então a gente pensa que fazer amigo é ganhar, quando na verdade fazer amigos, no modelo que Jesus está nos ensinando, é oferecer. Eu faço amigos quando eu ajudo. Eu faço amigos quando eu apareço na hora que ele mais necessita.
E aqui nós não estamos falando de pegar nosso dinheiro, nossos bens e fazer uma doação. Nós não estamos falando de entregar o que a gente tem conquistado com o suor do nosso rosto, com tanto esforço, e entregar para um vagabundo que não trabalha, que não sei o quê, que não quer saber de nada. Não, irmãos, nós não estamos falando disso. Jesus está nos ensinando nessa noite o seguinte: como é que você está usando tudo aquilo que eu te dei? Você tem um emprego abençoado, você tem um bom salário, você tem uma boa casa para morar, você tem um carro, você tem um lugar, você tem um nome, você tem uma conta, não importa. O que você tem? Para que você está usando? E, infelizmente, a maioria tem uma mentalidade desse administrador infiel. Porque usa só para si, sempre pensando naquilo que pode enriquecê-lo mais, torná-lo mais famoso, torná-lo mais forte, acreditando que as riquezas são aquilo que trazem a maior felicidade. Mas Jesus, nessa noite, está dizendo assim: olha, veja bem, é importante que vocês usem a riqueza deste mundo ímpio. Por que desse mundo ímpio? Porque o mundo é ímpio mesmo, irmãos. Ah, mas eu trabalho honestamente. Sim, mas muitas vezes quando você vai ver da onde veio esse dinheiro, por onde ele passou, tudo o que é do mundo, lá no fundo mesmo tem uma injustiça, tem uma sonegação, tem uma corrupção, tem uma vantagem. Mas está tudo bem, o Senhor não disse que é para você não receber nada, o Senhor não disse para você trabalhar de graça, o Senhor não disse que você não pode ter as coisas, o Senhor não quer tirar de você as riquezas, o Senhor apenas quer que você use as tuas riquezas para fazer amigos. Então você tem que saber o sentido da amizade. Agora, esses amigos que ele fala, ele não diz que são feitos apenas com riquezas deste mundo. Quando ele fala de moradas eternas, ele já não está mais com o pensamento daquele administrador que, se fosse mandado embora, e ia ser, porque ele já estava de aviso prévio, não ia ter onde morar. Ah, como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar na lavoura? Ah, não, mas não tenho força para cavar, não tenho força para pegar no cabo da enxada. Mas então, eu vou ter que viver de esmola, mas eu sou orgulhoso nesse sentido, não vai dar para ficar pedindo. Aí ele para e pensa. Nessa noite, tudo que o Senhor quer, irmãos, é que você pare e pense. O Senhor quer de você, quer de mim, essa astúcia. Não é a astúcia negativa. Ele quer de mim e de você essa prudência. E vou dizer, tem gente que pensa assim: ah, mas não tenho nada, malemar está dando para pagar as contas. As contas. Eu creio mesmo que seja o caso de muita gente. E creio que quem está assim deve estar orando já há um bom tempo, dizendo: Senhor, me tira dessa dívida. Senhor, quando essa dívida vai acabar? Senhor, quando é que eu vou poder colocar minha cabeçona, cabecinha, tanto faz, no travesseiro e descansar, e ter paz, não acordar pensando em boleto, não acordar pensando nos meus credores. Quando? Então deixa eu te dizer, pelo que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa noite, Ele está muito mais interessado em saber o que você vai fazer com o que Ele vai te dar. Você vai ver no próximo versículo que quando Ele confia riquezas em tuas mãos e você faz uso dessas riquezas conforme o propósito do dono das riquezas, eu quero repetir, elas não são nossas. Nesse paletó aqui é meu. O Senhor me deu, e estava lá no guarda-roupa. Hoje fez frio, eu falei: vou ponhei. É isso, mas foi Ele que me deu. Quando nós mudamos para Jundiaí, nós viemos numa pobreza, irmãos, que olha, eu falar para você, dá dó de mim mesmo. Eu já contei isso muitas vezes, vou contar bem rápido. Mas nunca que eu imaginei que ia morar numa casa dessa que eu moro, porque minha casa, devido à minha humildade, ela é muito bonita. Quem conhece sabe, não é uma casa de alto padrão, mas é uma casa linda. Eu olho para minha casa e digo: é bênção de Deus.
Aí nós que saímos das perrengas, né, coitadinha da minha amada esposa morou em Cortiço, né? Eu morei em casa de 3 cômodos, feito de barro, alugada, com fundo, o assoalho, aliás, daqueles que quando você pisava aqui, balançava a planta lá, né? Então você já tinha que ir devagar, porque qualquer hora podia cair tudo. E se caísse, caía naqueles porão cheio de barata e rato e lesma, né? Então o negócio era feio, eu não estou exagerando, amados. O Senhor preparou tudo, me deu uma casa legal, bacana, a mesma que eu moro até hoje. Eu, na hora daquilo, disse, meu Deus, né, como é que eu vim parar nesse lugar aqui? Eu tinha uma churrasqueira de estimação que era feita de tambor de óleo de caminhão, que eu peguei nas Casas Bahia, mas era uma desse tamanho assim, eu já achava legal. Mas quando eu cheguei ali, tinha uma churrasqueira de tijolo. Nós tínhamos uma piscina de plástico que botava as crianças no dia de calor para se molhar lá, né? Aí chegamos ali, tinha piscina. Eu não entendia nada disso. O tempo passou. Eu percebi que foi lá naquela casa que nasceu essa igreja. Percebi que tinha um propósito de Deus para aquilo. Aquilo não era só para mim. Aquilo era para as almas que iam chegar. Aquela piscina. E, na verdade, irmãos, para ser bem franco, é assim mesmo. É muito mais para batismo do que para qualquer outra coisa. Dá um trabalho aquela desgranhenta para ficar botando cloro, né? E só para isso mesmo, porque o que serve mesmo é para batismo. É para a glória de Deus. Nunca me faltou nada, irmãos. Nunca me faltou nada. Normalmente eu não dou testemunho, mas hoje eu estou com vontade de dar. Eu tinha 33 anos nas Casas Bahia, ganhava bem pra caramba. Os irmãos conseguem entender isso? Tinha um bom cargo e ganhava bem. Fui convidado para ir para uma outra empresa, e fiquei naquela. E agora? Será que é vontade de Deus? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E a gente procurando as confirmações confirmativas, né, das conformidades que o Senhor conforma a gente, eu fui. Depois eu vi que o negócio foi muito difícil. Foi prova em cima de prova. Cheguei a pensar muitas vezes, às vezes sozinho, num hotel ali, orando e dizendo, Senhor, eu acho que eu não entendi direito as coisas. E realmente pensava, acho que não sei porque que Deus me deu esse emprego. A gente ouve que os crentes falam, né, que tudo tem um propósito de Deus, todas as coisas que vêm para a gente é com alguma finalidade, e eu estava tentando entender qual era. Não demorou muito, o Senhor vem me inspirando para construir esse prédio. Esse prédio não foi construído com dízimos e ofertas, mas com o salário que eu ganhei na empresa para a qual eu fui, né, naquela ocasião, a Ricardo Eletro. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu consegui entender que o Senhor estava organizando recursos e que eu era só o administrador e que todas as coisas que vinham para um propósito dele. E quanto mais eu entendia que era para um propósito dele, mais ele me dava. Então, no próximo versículo, aí, no versículo 10, fala assim, para a gente encerrar. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Então, para você que tem pouco, para você que tem reclamado das coisas que você tem, para você que tem olhado para aquele pouquinho, aquela dificuldade, aquelas contas que nunca acabam, aquele negócio todo, irmãos, olha o que o Senhor está dizendo. Tudo que eu quero é que você seja fiel neste pouco. Faz amigos, manifesta o reino, abre uma célula na tua casa, chama o vizinho que está precisando ouvir minha palavra, leva ele para lá, faz um café com leite na manhã lá, bota um pãozinho de queijo nessa mesa, pega um queijo fresco com goiabada, pode até pedir ali para o pastor Gilmar, o merchandising, para você me dar a comissão. Pega lá um queijinho, uma marmelada lá, na goiabada, né? Queijo com goiabada, né? Não sei se alguém gosta de marmelada, mas pega, chama. Começa a reparar naquelas pessoas que estão tristes onde você trabalha. Chama ela para almoçar um dia. Você, amigão, fazer o seguinte, vamos largar a boia da firma aqui hoje, vamos ali, tem um lugarzinho ali que serve um arroz, feijão, meirão e ovo. Eu vou te levar lá para a gente almoçar junto, é para a gente conversar. Eu vou pagar para você. As pessoas se surpreendem quando você diz que vai fazer alguma coisa por elas.
Todo mundo nesse nosso tempo, amados, estão acostumados a ter medo de ser traído, de ser feito de bobo. Mas o Senhor está dizendo assim, viu, você não tem que olhar para quem te acha bobo ou deixa de achar. Cuidado, porque tem muita gente que não é fiel nem no pouco, mas está querendo muito. Agora, aquele que é o dono da riqueza, aquele que é o dono da casa, quem é o nosso dono, irmãos? Quem é que é o dono de tudo? É o próprio Deus. Ele vai dar mais para uma pessoa que não está sabendo nem usar o pouquinho que já tem? Se o pouco que Ele te deu está servindo de vergonha, quem falou que porque você é crente tem que passar necessidade? Tantas e tantas vezes a necessidade nada mais é do que um pedaço de deserto que vai te levar para a terra prometida, aleluias. Porque tudo que o Senhor quer nessa noite é dizer, eu preciso confiar em você, você é meu administrador preferido, aleluias. Quem é o administrador preferido do Senhor nessa noite? A quem Ele pode entregar mais? A quem Ele pode confiar mais? Uma coisa que temos que entender, irmãos, é que do julgamento ninguém escapa. E não interessa o que o teu pastor pensa de você, sinceramente. Quer dizer, não é que não interessa não interessando, não interessa interessando, porque você pode vir e perguntar, pastor, o que você acha? Eu vou te falar, com a sinceridade do meu coração. Mas o que importa realmente não é exatamente a minha opinião sobre você, e nem a do irmão que está do teu lado, e muitas vezes nem daquelas pessoas que estão na tua casa. Mas quem avalia o administrador, quem é? É o dono das riquezas. E você não escapa desse julgamento. Olha, se para um sujeito desse, me permitam dizer assim, meio bobão, né? Porque ele elogiar um camarada que estava roubando ele, não é uma coisa, né? A gente fala, ô, cara legal. Não, o cara, não entendi essa. A dele eu não entendi. Mas se para ele chegou nos ouvidos dele que o administrador estava desperdiçando seus bens, ao ponto dele chegar e falar assim, viu, pode prestar contas aí, que aqui você não vai ficar. Você acha que nós vamos escapar da prestação de contas com Deus? Agora quem pensa, vou prestar conta quando eu entrar na glória, irmãos, aí que está o engano. Aí que está o engano. Se agora, nesse momento, eu vou encerrar a mensagem, aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos pode ser pouco. Se você for fiel no pouco, se você usar isso de acordo com aquilo que o próprio Deus quer de você, se você não amar mais o dinheiro do que as pessoas, se você entender que aquilo que Deus te deu, não deu só para você ficar rico, mas a riqueza que o Senhor entregou nas tuas mãos, foi confiando na tua fidelidade. Vou abrir um parênteses para dizer, eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando de amigos. Eu estou falando de gente que muitas vezes está bem perto de você, precisando de você, e encontra uma porta fechada. A fidelidade que o Senhor quer, Ele deixa muito claro. Vê agora o versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Nós temos que entender, existem as riquezas deste mundo ímpio, que a gente pode chamar até de riquezas enganosas, passageiras. Mas Jesus fala que existem riquezas verdadeiras. Ele está querendo confiar quais para nós? As verdadeiras. E as verdadeiras são as espirituais. Agora, você está entendendo como o jeito de você lidar com as riquezas materiais está diretamente ligado ao que Ele vai te dar em riquezas espirituais? Estão entendendo isso? Está vendo a ligação? É Ele quem diz, olha, se você não for digno de confiança, de tomar conta daquilo que eu dei para você, se você está usando isso só para o teu próprio prazer, só para si mesmo, só para se envaidecer, só para aparecer, só para ser o bom, e só para o teu conforto, só para o teu bem, só para o teu desfrute, então você não é digno de confiança. Se você não sabe lidar com isso, como que eu vou te dar o dom
do amor? Como eu vou te dar o dom da palavra? Como eu vou te dar o dom do louvor? Como eu vou te dar o dom de profecias? Como que você vai usar esse dom de profecia, irmãos? Se você não sabe lidar com as coisas materiais, como vai lidar com as espirituais? Sou eu que estou dizendo? Não, é o Senhor. Isso explica, porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Agora eu vou encerrar só dizendo para você assim, que Jesus ele tem algo assim que é forte, é bruto, é direto, é papo reto, né? Como se diz. Vê lá no versículo 12. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Dos outros aí é dos donos, dos senhores, né? Então ele é um senhor, ele te dá. Você não é fiel, você não ganha. Então é um erro da gente pensar que quando a gente quer guardar, que quando a gente quer usar só para nós, né, nós estamos fazendo um grande negócio. Por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo que é o contrário. Tem o que é nosso, tem o que Ele quer nos dar, mas se Ele não confiar, né, é uma espécie de teste, sabe? Ele te deu alguma coisa, você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa que você está manuseando, que você está usando, que você está administrando, essa é a palavra. De que forma? Né? Porque se você administrar bem, Ele vai te dar mais. Agora vê lá o versículo 13. Nenhum servo pode servir dois senhores. Odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. É um versículo bem conhecido. O problema não é o dinheiro. O problema é adorar o dinheiro. O próximo versículo 14, ele fala o quê? Os fariseus amavam o dinheiro. Esse é o problema. Então a atitude deles, o modo como eles lidavam com isso, era sempre trazendo para eles mesmos a glória do mundo material, a glória do mundo injusto. E o crente não pode querer isso, irmãos. Por isso que não dá para ir para as igrejas fazer campanha para ficar rico. Por isso que nós temos que entender que querer mais é muito bom. Mas para quê? E se você, agora que você vai levantar, levanta, fica de pé. Nós podemos fazer uma oração nesta hora. O Senhor Jesus não se agrada de ver ninguém com problemas. Ninguém. O Senhor Jesus não se agrada de ver ninguém endividado, ainda que uma dívida, ela seja dentro do orçamento, está tudo bem. Se você disser, eu parcelei, mas tenho condições, então amém. Mas quando você começa a entrar naquele embrulho de juros sobre juros, aquilo começa a tomar seu sono, aquilo começa a afetar o teu ministério, aquilo tira a vontade de você orar, aquilo tira a vontade de você ir para o culto, aquilo tira a vontade de você meditar na palavra, tira a vontade de você ser crente. Então o que está acontecendo aí é que Mamon está entrando em ação. É o poder do dinheiro, é um concorrente de Deus, na verdade. E quem tem que fazer essa escolha, quem é? Eu e você. Amém? Então nessa oração aqui, né, a gente já está no finalzinho do culto, eu quero te convidar para fazer o que aquele administrador infiel, aquele administrador desonesto fez. Ele parou e pensou, eu vou ter que dar um jeito. Eu tenho que planejar meus próximos dias. Aliás, ser um bom administrador significa ser, antes de mais nada, um bom planejador. Depois ele precisa ter organização e controle, mas fundamentalmente ele precisa ter um bom plano. Quero te convidar para... Eu não vou chamar ninguém na frente, porque se alguém disser que não quer saber disso, aí eu vou ficar espantado. Eu não vou ter que fazer a oração de cura e libertação. Mas eu sei que você deseja que o Senhor use a tua vida. Você no teu coração nessa noite, dizendo assim, Senhor, pode confiar em mim. Mas nessa oração, eu quero muito que você abaixe a tua cabeça, feche os olhos. Faz como aquele administrador, pense. Aquilo que o Senhor
vai te dar nos próximos dias. Ele pode confiar. Ele pode confiar em você. Como você pretende? Você tem duas opções. Você pode entender que é mais uma palavra, que você vai sair daqui e vai deixar essa palavra aqui, amém. Mas você pode ter esta palavra como uma palavra que dá direção de vitória para a tua vida. E aí você vai ver as coisas acontecerem, sem ter que fazer campanha. Mas você pode falar: Senhor, pode confiar em mim. Eu vou dar um jeito, eu vou descobrir um jeito de fazer amigos. Olha que interessante, ele não fala fazer irmãos, né? Porque senão a gente poderia pensar que tem que ajudar crente, né? Tem que dar dinheiro na igreja. Não é isso, ele fala de fazer amigos. Onde estão os amigos? Na tua casa, no teu trabalho, são os teus vizinhos, são os teus parentes. A palavra amigos significa não necessariamente um crente, mas tem um detalhe. Se você usar aquilo que Deus te deu para você testemunhar das bênçãos que Ele colocou nas tuas mãos e junto com isso, pregar a palavra do Senhor com amor, que é isso que Ele quer do bom administrador, você vai ganhar aquele amigo, e mais do que um amigo, você vai ganhar alguém que vai morar junto com você na glória. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém? Espero que essa palavra tenha entrado para você. Tem uma historinha que eu ouvi bem legal, é bem rápida também. Dizia que o camarada, quando chegou no céu, ficou vendo aquelas mansões e o anjo levando ele para o endereço dele, né? Chega lá e viu que lá no fundo da rua, né, tinha um casebrezinho sem vergonha, né? Ele olhou para aquilo e falou: ué, mas tanto casarão aqui e eu vou morar nessa pachoça aqui? Onde falou: com o material que você mandou aqui foi o que deu para fazer. O que a gente faz aqui é como um material que a gente envia para os céus para construir as nossas mansões celestiais. Amém, amados? Espero que essa palavra fique no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estou, Deus querido, concluindo esta oportunidade que tenho de trazer a verdade da tua palavra. Agora, meu Deus, eu sei que é o Senhor quem trabalha nos corações, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem coloca direção. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso conselheiro, o nosso bom conselheiro. E eu creio que todos nós nessa noite recebemos um bom conselho da tua parte. Oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiro te agradecer, Senhor, por tudo que eu tenho, e sei que tem irmãos nessa hora também igualmente agradecendo por tudo que o Senhor lhes deu, tudo que o Senhor confiou em suas mãos, para que eles tomassem conta, para que eles administrassem. Meu Pai, eu quero te agradecer, Deus querido, quero aqui em nome da igreja, meu Pai, como um intercessor nessa hora, me coloco na brecha pedindo perdão, Deus querido, por tantas vezes que nós menosprezamos aquilo que foi dado pelo Senhor. Quantas vezes reclamamos daquilo que temos, quando sabemos que tanta gente hoje, Senhor, não tem nem onde morar, e que num dia de frio como esse que está aqui, não tem sequer uma camiseta para vestir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar a igreja nas tuas mãos, Deus querido, a começar por mim, e dizer ao Senhor o quanto nós aprendemos desta tua palavra e pretendemos, Deus querido, com a força desta palavra, com esse alimento que veio para as nossas vidas nessa noite, nos portarmos como um bom administrador, como um administrador prudente, Deus querido, que vai parar e junto contigo, Senhor, sempre te perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça com essa minha casa? O que o Senhor quer que eu faça com esses meus negócios? O que o Senhor quer que eu faça, Deus querido, com todo o bem que o Senhor colocou na minha mesa, com todo o bem que o Senhor colocou na minha casa? Pai, onde é que eu posso usar essas coisas para os teus propósitos, Deus querido? E não somente porque queremos mais, mas tão somente porque queremos te agradar. Nós queremos, Deus querido, que o Senhor olhe para nós e veja que dentro da tua casa, que no meio dos filhos da luz, é possível encontrar gente prudente, gente astuta também, gente que age com inteligência, gente que busca no Senhor os caminhos de vitória. Esse é o desejo do meu coração, e assim, Deus querido, eu te agradeço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda a igreja em...
Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus.